Vou fazer aqui uma traca. Deixa eu ver aqui. Deu certo, valeu. Meu, esse negócio de fazer live é engraçado, né? Parece bar, quando você chama um monte de gente, reserva aquele monte de lugar e aí de repente você fica lá esperando e vem um, vem outro, ninguém vem, aí fica uma angústia. Então, enfim. Bom, tô fazendo o teste aqui. Boa noite. Galera, eu vou gravar uma matraca do dia aqui, hoje no direto ao vivo. Primeira vez que eu tô fazendo isso daqui, dia 19 de março. E eu escolhi hoje porque é um dia especial, porque é dia de São José. E eu queria falar um pouquinho sobre ele. E aqui é bom também porque a gente consegue falar com um pouco mais de tempo também, não fica aquela correria que eu fico no Insta quando vai gravar e tudo mais e tal. Bom, dia 19 é dia de São José, todo mundo, quem é mais chegado assim, sabe que eu sou muito devoto, que eu gosto bastante da história de José, e eu fiquei muito mais próximo depois que o Arthur nasceu. E falando um pouco da história dele, o que eu tinha pensado, né? Falei, pô, o cara era o pai de Jesus, e pensando em projeto, que é o que eu sempre tento fazer um link aqui dos projetos, projeto da vida, tudo mais e tal, eu acho que o que aconteceu na vida de José não era o que estava programado, com certeza, né? Não é aquilo que ele tinha desenhado. Imagina só, de repente você fica sabendo que a mulher que você vai ser, a sua futura esposa, está grávida. Já é uma surpresa, né? Eu lembro quando a Mari falou do Arthur, já fiquei, nossa, uma surpresa. Só que aí tem a surpresa seguinte, que tá grávida, mas não é dele. Aí você fala, porra, mas peraí, como assim tá grávida, mas não é sua? E aí pra completar com chave de ouro, fala que a Maria vira e fala, não, mas é de Deus. Eu falo, mano, como assim? É muita coisa pra processar. E deve ser isso, né, a sensação que ele deve ter tido lá naquele momento. E o que eu acho legal da história de José é que é muito pouco falado, então ele é um cara que mostra muito assim dos bastidores, tudo, não tem muita informação. Você tem que ler uma porrada de livros, pesquisar, não é uma coisa fácil assim que todo mundo tem acesso. Mas uma coisa que eu achei bacana é assim, José ele tinha um projeto, e no meio do caminho as coisas acabaram mudando, assim, mudou o curso, mudou totalmente assim, quando ele recebeu essa notícia e na verdade essa missão toda. Mas ele aceitou, ele teve um momento lá, né, da espiritualidade, que é por isso que eu falo que a espiritualidade é fundamental assim pra gente, de poder esclarecer, poder dar clareza na hora que a casa cai, assim, ou na hora que a gente não tem resposta, ou na hora que, sei lá, tem várias situações. Isso que aconteceu com o José naquele momento. E é o que acontece na nossa vida também. E pra mim, velho, tipo, não tem como imaginar a gente não ter essa espiritualidade em qualquer projeto pessoal que a gente queira fazer. Qualquer projeto. Seja coisas mais simples, sejam coisas mais complexas. O que eu acho bacana é que, assim, o tempo todo ele confiou muito em Deus, confiou muito naquilo que Deus tinha pra ele. E às vezes a gente acha que a nossa ideia é melhor do que a do cara lá em cima, né? Fala, não, mas eu quero desse jeito, eu quero aquilo, eu quero que seja desse jeito e tal. E aí às vezes a gente fica meio atropelando ou sofrendo antes da hora por coisas que não precisam, ou remoendo coisas do passado que você fala, putz, por que eu passei por isso? E aí vem esse lance da espiritualidade, que cada um se conecta com Deus de uma maneira que achar mais fácil, da maneira que achar que realmente como você consegue. Acho que não é mais fácil, mas o que importa é você conseguir essa conexão com Deus de uma maneira que faça sentido para você. Não é discutir tipo uma catequese ou o que tem que falar, não, mas a maneira como você se conecta com esse ser superior. Porque é aí que você vai conseguir a clareza para continuar seguindo, você vai ter a certeza de que a sua felicidade tá completa, não é uma coisa assim que, não, eu tô feliz 2, 3 segundos, 10 minutinhos, depois vai embora. Então essa conexão, acho que é esse embrulho do presente. É que nem você dá um presente sem embrulho, fica meio sem graça. A espiritualidade é como se fosse isso daí. E falando de José e desse momento todo, eu fiquei pensando, esses dias todos eu fiquei sem fazer as matracas, né, aqui do Insta e tudo mais, e eu tinha feito o canal do YouTube, do Face e tudo, porque realmente o mês de março começou atropelado, e eu tive um amigo muito próximo que teve Covid, ficou internado, e assim, eu acho que foi o caso mais grave e mais próximo que eu tive de UTI, de entubar e tudo mais tal. E mexeu muito, porque daí, tipo, todas as energias que a gente tinha, o tempo que eu tinha, ou tava rezando, ou tava fazendo, e juntou com o serviço uma série de coisas. E aí eu parei pra pensar, eu falei, mano, caraca, velho, tipo,
março, mais ou menos março, nessa época do ano passado, foi justamente quando começou essa história toda. E eu fiquei pensando, falei, puta caraca, como que eu tava em março do ano passado? E é isso que eu acho que eu queria... Acho não, a proposta de hoje é isso, é falar um pouco dessa história de José, essa mudança de planos, como que as coisas aconteceram assim diferente na vida dele, e aí como que a gente compara, né? E acho que é um momento assim da gente parar um pouco e pensar, falar, velho, como que eu tava em março de 2020 e como que eu tô agora? O que mudou? Será que eu sou a mesma pessoa? Será que eu tenho as mesmas ideias? Porque uma coisa, galera, é fato. Isso aí todo mundo tá falando. O vírus evoluiu. O vírus evoluiu, o vírus mutou. E a gente evoluiu também na mesma velocidade? A gente conseguiu se adaptar, aprender, mudar, rever conceitos? Porque todo mundo muda. E se a gente parar pra pensar, né, de repente a gente olha assim, essa situação toda que a gente tá vivendo, tá foda, tipo, porra, você vê um monte de coisa, você vê o jornal, você vê as pessoas mais próximas, né? Eu lembro que no começo do ano passado você fala, não, tá meio longe, não é muito comigo. E ao longo de um ano, né, é como se fosse, você pega um carro pra estrada, tô indo, ano passado, março, foi, o carro parou, aí quando foi chegando no final do ano, a viagem continuou, tudo mais e tal. O carro tava andando. Meu, quando chegou agora, um mês passado, parece que o carro começou a dar falha de novo, entendeu? E daqui a pouco vai encostar. E você fala, nossa, vou passar por tudo isso daí de novo. Mas a gente tem duas opções. Que é justamente pensar assim, pô, é um segundo inferno que a gente tá vivendo? Ou será que é uma segunda oportunidade? Porque tá aí, não tem como fugir, não tem como negar, não tem como... A gente tá vivendo, é só entrar na internet, qualquer coisa. Mas já que a gente está nessa situação, o que eu acho que vale a pena é a gente parar para pensar no que mudou, que oportunidade que a gente está tendo de fazer diferente, de mudar. E para um pouquinho depois hoje, antes de dormir, e para pensar nisso daí. Pô, como que eu estava em março do ano passado? O que eu me programei de fazer? O que eu fiz? O que eu não consegui? Eu tive um alívio, né, tipo vamos dizer, um fôlego aí no final do ano, que foi justamente essa entre-safra dessa loucura toda, e agora a gente está vivendo de novo. Então, é um momento da gente pensar, sei lá, do lado positivo, tentar achar um lado positivo de tudo isso, que é o que eu não fiz, que eu estou tendo a oportunidade hoje de fazer de novo. O que eu não pensei, que eu estou tendo a oportunidade de pensar e ajustar e tocar a vida, tudo mais tal. Então, e nos dois sentidos, né, que eu pensei, tanto meu, o que eu fiz pra mim e o que eu fiz pro outro. Eu acho que essa que é o que tá na nossa mão agora, galera, porque assim, tem coisas que não dá pra controlar. E, infelizmente tem coisas que tem como a gente controlar e tem coisas que não tem. O que eu acho que dá pra gente controlar? A nossa imunidade, então cuidar do que a gente tá comendo, fazer um exercício que é possível dentro de casa, o que a gente tá se alimentando, tentar manter a nossa imunidade alta, principalmente a imunidade aqui, né, tipo a nossa saúde mental, a gente se controlar de que forma? Com se prevenindo, com os cuidados básicos que todo mundo fala, isso acho que é o que está na nossa mão, e aí eu volto de novo na espiritualidade, que está na nossa mão a nossa conexão com Deus, a nossa fé, porque se a gente fizer um paralelo até com a história de José, meu, ele passou por vários apuros, principalmente desde a hora que Jesus nasceu e ao longo, imagina só, o cara tá com aquilo, ele tá com uma missão, tá com o Filho de Deus ali e cuidando e, cara, e a gente não ouve falar da história de Jesus, sei lá, acho que de quando ele nasceu até quase os 12 anos, depois volta com uns 30 e poucos anos. Ele teve uma vida normal. Imagina as angústias, as preocupações que José teve também. E é isso que eu acho que é bacana pra gente parar e pensar, que se alguém já passou por uma coisa parecida e venceu e superou, o que eu posso aprender com ele? Ou o que eu posso fazer para me inspirar em cima dessas pessoas? De várias situações. Então acho que esse que é um ponto que eu queria colocar desses três. Então assim, o que a gente realmente controla? A nossa imunidade é o ponto que a gente pode controlar. A gente controla a nossa espiritualidade, de buscar essa conexão e manter essa conexão. E o terceiro ponto, que é o que eu falei, é a prevenção, é a gente se prevenir e cuidar. Esse que eu acho que é o que está na nossa mão.
E aí, para fechar essa ideia que eu queria colocar aqui hoje, nessa live de teste, até agradeço a galera que entrou ou que passou por aqui, eu queria dar um exemplo do que a gente tem que se conhecer. E a melhor maneira da gente se conhecer, às vezes, é olhando, é um retiro, assim, um retiro tipo, você com você mesmo, vai no seu quarto, para pensar. Cara, você pode enganar todo mundo, você pode fingir para muita gente, mas não dá para fingir pro travesseiro, entendeu? A hora que você põe a cabeça lá na cama, que é você e ele, não tem como enganar, não tem como... É você e você. Então ali, normalmente na hora que a gente vai dormir, são as coisas que realmente são importantes que tiram o nosso sono. E as coisas que realmente fazem a pena, as coisas que realmente valem a pena, são aquelas que fazem a gente dormir tranquilo. Pelo menos comigo é assim. Às vezes quando eu tenho um monte de preocupação, uma porrada, coisa de serviço, do trabalho, de família e tal, mas a que realmente é mais perigosa, não, é mais tensa, mais trash, é aquela que faz eu dormir 5, 10 minutos mais tarde. Então essas coisas que tiram o nosso sono. E quando a gente tem um dia da hora, fala, puta, hoje arrebentei, hoje eu lacrei, né, que a galera fala. Hoje eu fiz uma coisa que vale a pena, é essa coisa que a hora que a gente vai dormir e tá você com o travesseiro, você vira e fala assim, puta merda, hoje foi da hora, hoje eu mandei bem, hoje eu consegui. São essas coisas. E nesse momento, é o momento que a gente se conhece. Fala, Sidão, tudo bem? Mano, dos Estados Unidos aí é chique, hein? Bom te ver, cara. Obrigado de estar aqui. Então, eu não vou falar em inglês, tá? Porque senão você vai ver que o meu inglês é um lixo. Então eu vou falar em português, só direto. Bom, nessa ideia toda, galera, o que eu queria compartilhar hoje nessa noite aqui pra gente fechar esse ponto todo? A melhor maneira da gente se conhecer é realmente quando a gente está na nossa intimidade, quando a gente está sozinho, e normalmente quando a gente vai dormir é um bom momento pra gente parar e pensar na nossa vida, o que a gente já fez, o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer no dia seguinte. E numa dessa, uma ideia assim que eu queria, é bem bobo, mas acho que ajuda, eu queria trazer esse exemplo aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma pilha. Mas não é uma pilha normal que a gente usa e joga fora no lugar certo. É uma pilha recarregável. E a reflexão que eu queria fechar é: o que recarrega a sua pilha? O que faz você falar, poxa, cara, sabe, dá aquele gás? O que levanta a sua astral? O que levanta? O que faz você acordar? O que te recarrega? O que te recarrega? Quando você conseguir descobrir o que faz a sua pilha tipo, dá aquele high voltage, dá aquela turbinada, isso vai fazer a sua vida melhorar muito. E eu descobri o que faz a minha vida, que é fazer isso daqui. É falar de Deus de um jeito diferente, é tentar conectar essas ideias de projeto com isso, e é tentar partilhar um pouco das coisas que eu já vi, e essa troca de experiência, assim, porque cada comentário, cada post, isso ajuda demais. E esses exemplos, assim, eu gosto dessas ideias de analogia porque eu sou muito visual. Então, quando eu vejo alguma coisa, eu sempre gosto de fazer um link. E eu tenho certeza que a hora que você vê uma pilha recarregável, a partir de agora, você vai lembrar dessa ideia. O que te recarrega? E se você está cuidando da sua energia, você está cuidando da sua bateria interna. Cada um tem uma coisa que faz bem, que dá um gás. Tem gente que curte ler, tem gente que curte fazer exercício. A Mari adora fazer exercício. Pra mim é um parto, mas eu tenho que fazer, porque senão já era. Mas o que te dá, o que carrega a sua pilha? Ideia. Até a bateria tá caindo. O que recarrega a sua pilha? O que recarrega as suas energias? E aí, quando você descobre isso, cara, é a melhor maneira da gente conseguir enfrentar, porque a gente tá numa névoa, numa zona cinzenta, assim, de... Você entra no celular, você entra assiste um jornal, meu, é um monte de coisa. E aí a gente já começa a ver também o nosso limite. Porque eu também, tem hora que eu vejo assim o jornal, meu, eu vou até um limite. Chega uma hora ali que eu tava falando com um amigo meu, com o Michael hoje, eu falei, cara, tem hora que eu começo a ler muita notícia, começa a me dar dor de garganta, parece que tá faltando ar. E é aí que a gente tem que saber qual que é o nosso limite de saudável. Quer dizer, você tem que estar bem para poder ajudar o outro. E esse lance do autoconhecimento é fundamental. E nessa época, de repente, é a segunda oportunidade que você está tendo de rever, pensar e conhecer melhor.
E achar aquilo que te faz feliz, cara, pra tentar levar a vida de uma maneira mais leve. Não é uma vida egoísta, mas a gente precisa cuidar da gente pra estar bem pro outro. Às vezes a gente inverte um pouco essa jogada e você não fica bem nem pro outro e nem pra você mesmo, né? É a história do avião. A hora que o avião cai, primeiro você põe a sua máscara e depois você põe a máscara do outro. Se fizer ao contrário, não vai dar certo. Acho que isso daí vale mais ou menos pra gente pensar diferente ou concordar, é simplesmente uma ideia para a gente tentar refletir. E eu queria finalizando para cá também, para não tomar muito tempo de vocês, queria agradecer e fechar com esses pontos que a gente falou hoje. A história de José, que acho que vale muito a pena a gente conhecer, pensar nas atitudes que a gente pode realmente fazer, o que está na nossa mão, o que a gente consegue controlar, pensar naquilo que te recarrega e aquilo que você pode fazer agora nessa, sei lá que onda que a gente está, mas o que você pode fazer nesse março que você não fez em março do ano passado. Para que depois, que a hora que isso passar, porque uma hora isso vai passar, você olha para trás e fala, puta merda, foi punk, mas eu aprendi isso. Eu evoluí com aquilo, eu cresci isso, e de alguma maneira eu aproveitei positivamente essa fase toda que a gente está vivendo, que se Deus quiser vai passar e a gente vai ainda aprender muita coisa com isso daqui, beleza? Galera, obrigado do tempo de vocês, fiquem com Deus, boa semana, bom final de semana, a gente se fala. Valeu, tchau, tchau!